Olá, sou a professora Rejane e estudaremos função secante e seu gráfico. A função f dada por f de x igual a secante de x é chamada de função secante. O gráfico da função secante tem este comportamento, que nós podemos observar. O gráfico ele tem essa faixa entre 1 e menos 1, onde o gráfico não é desenhado em nenhum ponto entre menos 1 e 1. Então, a gente tem o gráfico desenhado de 1 para mais infinito ou de menos 1 para menos infinito. É uma observação que a gente pode fazer de cara olhando para esse gráfico. O que a gente pode observar? A secante de x é 1 sobre cosseno de x, é uma fração. O que não pode acontecer nessa fração? O denominador tem que ser diferente de zero. Onde que o cosseno é zero? Cosseno é zero em π meios, 3 π meios, 5 π meios, 7 π meios, em menos π meios, menos 3 π meios. Como é que a gente pode representar isso? Então, ele terá assíntotas verticais em x igual a π meios mais kπ, com k pertencente aos inteiros. Então, aí estão as assíntotas verticais. Não existe secante nesses pontos. Então, quem é o domínio da função? Todos os reais, né? X pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente desses valores. K sobre π sobre 2 mais kπ para k pertencente aos inteiros. E a imagem, como eu chamei a atenção antes, tem essa faixa aí entre o menos 1 e o 1 que não tem nenhum valor do y, né? Que o y não assume nenhum valor nesse intervalo. Então, a imagem é todos os reais menos o intervalo aberto entre menos 1 e 1. O período dessa função, toda função trigonométrica é uma função periódica, é dentro de que intervalo a função vai se repetir. Então, se a gente pensar aqui no intervalo de 0 a 2π, eu tenho essa parte aqui do gráfico positiva, tenho essa parte aqui negativa e essa outra parte aqui. Depois disso, a função ela se repete, ó, aqui começa de novo o que aconteceu aqui no intervalo de 0 a π meios. Depois de 5 π meios a 7 π meios, acontece a mesma coisa que acontecia aqui. Depois vai se repetir essa parte aqui. Então, a gente diz que o período dessa função é de 0 a 2π, então vale 2π. Como a função secante é 1 sobre cosseno, o sinal dela vai ser igual ao sinal do cosseno. Como é que o cosseno se comporta nos 4 quadrantes? O cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrantes e ele é negativo no segundo e no terceiro. Então, a função secante no primeiro quadrante será positiva. E em relação ao crescimento ou decrescimento da função? Bom, como o cosseno é o inverso, né? Ele está ali no denominador, o comportamento do cosseno, por exemplo, se for crescente, a secante será decrescente e vice-versa. Então, no primeiro quadrante, a função cosseno é decrescente, começa em 1, vai até 0. Então, a função secante será crescente no primeiro quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo, consequentemente,
a secante será negativa. Porém, a função cosseno decresce no segundo quadrante também, vai de 0 até -1. Então, a função secante vai ser crescente no segundo quadrante. No terceiro quadrante, a função cosseno é negativa. Então, a função secante também será negativa. Mas no terceiro quadrante, o cosseno cresce, vai de -1 a 0. Então, a função secante decresce. E no quarto quadrante, o cosseno é positivo, então a secante será positiva. E no quarto quadrante, o cosseno vai de 0 até 1, é crescente, então a secante será uma função decrescente. Qual a relação gráfica entre as funções secante e cosseno? Foi a análise que a gente acabou de fazer, né? Por exemplo, aqui na primeira volta do ciclo trigonométrico, de 0 a 2π. Eu tenho a função cosseno, vai de 1 até 0, ela é positiva nesse primeiro quadrante, então a função secante será positiva também. Se aqui o cosseno está decrescendo, a secante estará crescendo. No segundo quadrante, a função cosseno é negativa, a função secante também é negativa, tá? Ela aqui abaixo do eixo do x. A função cosseno está decrescendo, a função secante está crescendo. Terceiro quadrante, o cosseno também é negativo, então aqui está os dois abaixo do eixo do x, mas o cosseno cresce e a secante decresce. E no quarto quadrante, os dois positivos, só que o cosseno cresce e secante decresce. Então, a gente pode ver visivelmente aí o que acontece na relação gráfica entre o cosseno e a secante. Então, onde o cosseno cresce, a secante decresce e vice-versa. Onde o cosseno se anula, nós temos a assíntota vertical, né? A secante não está definida. E o sinal da secante acompanha o sinal do cosseno em cada quadrante. Então, vamos calcular aqui em alguns pontos a secante. Por exemplo, secante de 0 é 1 sobre cosseno de 0. Quanto vale cosseno de 0? É 1. Então, nós vamos marcar o par 0 para x com 1 do y. 0 para x com 1 do y está aqui. Secante de π sobre 2 é 1 sobre cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. Então, a função não está definida em π sobre 2, por isso nós temos essa assíntota aqui vertical. Secante de π. Secante de π é 1 sobre cosseno de π. Cosseno de π é -1. Então, quando temos aqui o par, né? Quando o x for π, o y vale -1. Tá aqui o ponto. π com -1. Secante de 3π vai acontecer a mesma coisa. O cosseno não é 0, então a secante não existe. E a secante de 2π? 1 sobre cosseno de 2π. Cosseno de 2π é o mesmo valor de cosseno de 0. Então, vale 1. Então, nós temos que marcar o 2π do x com 1 do y. 2π com 1 está nesse ponto aqui. Tá? Então, ali nós temos secante de 0, secante de π, secante de π, secante de 3π também não existe, secante de
2π valendo 1. Então, alguns arcos notáveis que a gente calculou lá no ciclo trigonométrico para secante. Calculamos secante de π terços, que vimos que vale 2, secante de π quartos, raiz de 2, secante de π sextos. Todos esses arcos aí estão no primeiro quadrante. E vemos que conforme o arco vai aumentando, o valor da secante vai aumentando também. Então, temos aí a função crescente e positiva. No segundo quadrante, já calculamos também secante de 2π terços menos 2, secante de 3π quartos menos raiz de 2, secante de 5π sextos menos 2 raiz de 3 sobre 3. Também está crescendo aí, só que negativa no segundo quadrante. Terceiro quadrante, calculamos nesses pontos aí, vimos que são negativos e decrescente. Conforme o arco está aumentando, o valor da secante está diminuindo. E no quarto quadrante, temos valores positivos e a função é decrescente. Conforme está aumentando o arco, a função está diminuindo. Nós podemos ver uma animação da secante em relação ao gráfico no GeoGebra. Aqui nós temos do lado esquerdo o ciclo trigonométrico com um ponto aqui que a gente vai fazer ele girar no sentido anti-horário, passando pelos 4 quadrantes, e na direita nós temos o gráfico da função secante. Então, nós vamos pegar esse ponto e vamos andar com ele. Se a gente começar aqui do zero, então, secante de 0 vale 1, tá lá. Aí, o arco vai aumentando dentro do primeiro quadrante. Quando nós temos 15 graus, nós temos ali o valor da secante 1,04. E assim por diante, está aumentando. Nós temos aqui a projeção no eixo do x, está ficando cada vez maior. E conforme vai se aproximando de π meios, a função vai para mais infinito. Por quê? Porque nós temos aqui duas retas paralelas. Essa tangente ao ciclo trigonométrico é paralela ao eixo do x nesse ponto. Então, não existe a secante, né? Não está definida. Aí, quando a gente entra no segundo quadrante, a projeção dessa tangente vai lá para os negativos. Então, ó, vem lá do menos infinito e vai se aproximando cada vez mais do valor 1. Quando eu chegar em π, eu terei exatamente o comprimento do ciclo, o raio 1, que está lá o ponto no gráfico, π com 1. Agora, quando entramos no terceiro quadrante, vai decrescendo, porque daí a projeção lá no eixo do x vai indo para menos infinito. E quando chegar em 3π meios, temos de novo uma reta paralela a x, então a função não está definida, temos a assíntota vertical em 3π meios. Quando entramos no quarto quadrante, aí a projeção passa a ser positiva no eixo do x, e ela vai lá do mais infinito e vai diminuindo até chegarmos em 1, que é o menor valor que ela assume, que é o raio do ciclo trigonométrico. E assim vai. Então, aqui, com essa animação, fica mais claro para a gente ver a relação do ciclo trigonométrico com a função trigonométrica secante. Vejamos o exemplo. Esboce o gráfico, determine o domínio, a imagem, o período e as assíntotas da função menos secante de x mais π meios. Bom, o gráfico da secante de x a gente já conhece. O que vai fazer o gráfico da função secante de x mais π meios? Como esse π meios está somando dentro da função secante,
vai deslocar o gráfico da secante horizontalmente π unidades para a esquerda. Então, o gráfico aqui em azul, por exemplo, esse ponto que é 0,1, ele passaria para o ponto menos π com 1, se fosse apenas secante de x mais π. Então, aquela nossa curva estaria mais ou menos aqui. Mas o que acontece? Como aqui a gente tem o menos secante de x mais π meios, essa parte que estaria aqui, ela é refletida aqui no eixo do x, e ela virou aqui para baixo. Essa curva aqui em azul, então essa aqui vem para cá. Essa curva aqui em azul, que está no ponto aqui, por exemplo, π com menos 1, vai deslocar π unidades para a esquerda e vai vir para cá. Porém, como é menos, a gente tem que essa parte aqui vai ser refletida lá para cima. Tá? Então, isso aqui anda π unidades para a esquerda e depois reflete em torno do eixo do x. O que vai acontecer com o domínio da função? O domínio da função, nós temos que tirar as assíntotas. As assíntotas da secante estavam aqui, menos π sobre 2, π sobre 2, 3π sobre 2. Quando a gente anda π para a esquerda, o que acontece com essa assíntota? Ela vai passar a estar aqui em menos π. Essa que estava aqui em π meios vai estar em 0. Essa que estava em 3π meios vai ficar em π. Então, todas as assíntotas vão andar π unidades também para a esquerda. Então, o domínio, a gente tem que tirar esses pontos. Que pontos serão? O 0, o π, 2π, 3π. Como a gente chama esses pontos? É kπ com k pertencente aos inteiros. Então, o domínio será x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de kπ, onde k pertence aos inteiros. A imagem não altera, porque entre menos 1 e 1 aqui, continua sem ter nenhum valor associado a y, né? Ou é maior do que 1, ou é menor do que menos 1. Então, a imagem, todos os reais, menos o intervalo aberto de menos 1 a 1. O período não mudou, só deslocou para a esquerda. Então, o período continua sendo 2π. Então, na aula de hoje, estudamos, dentro das funções trigonométricas, a função secante e seu gráfico. Era isso, então. Até a próxima aula.